temática que eu escolhi é a recreação. Eu gosto muito dessa área, então eu escolhi a recreação e eu vim trazer um pouco sobre os conceitos importantes da área, a recreação, como está acontecendo sua expansão, e o paradoxo que ela está vivendo nesse tempo de pandemia. Para iniciar, eu vou falar um pouco da definição de lazer, que aqui tem 5 autores que definem o lazer, que eu acredito que seja de uma forma muito boa, mas uma junção de todas essas definições seria que o lazer ele é algo desinteressado, então o indivíduo ele não tem obrigatoriedade de praticar. Muitas vezes ele é em busca de divertimento e se distrair das obrigações do dia a dia. Deixa eu só ocultar um negócio. Ele pode ser. Às vezes a pessoa ele vem estudar uma coisa da profissão dele, mas se não for a obrigação, ele está ali estudando apenas por lazer, por espontânea vontade, aquilo pode ser considerado de lazer também. Então, o lazer é algo meio subjetivo. Então, se a pessoa não tem obrigatoriedade a fazer algo, pode ser lazer. Mas se outra pessoa tem obrigação de fazer aquela atividade já não deixa, ela deixa de ser lazer, ela já não é mais do lazer. E definir o lazer assim de uma forma assim, situações interessadas. E o que é recreação? Eu pesquiso bastante, a maioria das minhas pesquisas são em espanhol, eu então acabei trazendo aqui a definição do dicionário real da língua espanhola, que diz que lazer é a ação e o efeito de recriar, atrás de diversão e do alívio do trabalho. É um pouco bem semelhante ao que é lazer. E uma definição que eu gosto bastante, que é a do Hani Zendi. Esse nome aí é um pouco mais difícil de falar, que diz que surge como atividade, o que a recreação surge como uma atividade de lazer proporcionada de forma de experiências lúdicas, na qual o indivíduo ou o grupo participa ativamente ou passivamente durante seu tempo livre, por livre escolha, pelo prazer de satisfação pessoal, que obtém diretamente pela ação, suprir alguma necessidade física, social, psíquicas. Então, a recreação vem ali como uma atividade de suprir algumas necessidades, seja ela física, social e psíquicas, que principalmente a social a gente vê que nesse tempo de pandemia acaba faltando muito, porque não estamos podendo aglomerar reunir os grupos, e é isso. Vamos passar para o próximo. E quem atua na recreação? É apenas o profissional de educação física? Não, porque a recreação ela não tem como objetivo desenvolver o físico, ela tem um objetivo, uma área mais lúdica de divertimento do indivíduo. Então, o recreador ele tem uma CBO, que é a CBO 3714/10, que diz ali que o recreador ele promove atividades diversificadas, em grupos, que ele está responsável por criar cronogramas, criar tudo baseado prezando pela segurança do cliente, pelo divertimento do cliente. Já uma definição de quem é o recreador da ABI foi definido em 2009 é bem interessante, porque ela diz que o recreador é aquele que interage com pessoas, sobretudo com grupos, diretamente. Este traduz a cultura elaborada em atividades de recreação e lazer capazes de atrair e mobilizar pessoas sobre a forma de programações fixas, regulares ou em eventos, dispondo para isso de suas capacidades de sintonizar com o gosto do público, devem gostar de gente e de cultura e ainda ter presente a sensibilidade da ludicidade.
e a capacidade de interpretar a expectativa do público, desenvolver em sua plenitude ações pedagógicas e didáticas do educador não formal. Então, o recreador, ele tem que entender de cultura, vamos dizer assim, tá numa festa infantil, você vai acabar sabendo de desenhos que estão em alta. Se você já não sabe, acaba aprendendo. Você tem que saber adaptar a programação que o público espera. E tem todo um feeling, um rapport atrás do que é o ser recreador. E onde que ele atua? Eu já falei em festas, o que acredito que a maioria já tem ouvido falar que o recreador, a recreação atua em festas, mas não é apenas isso. Ele pode atuar em eventos, asilos, hospitais, hotéis, resorts, festas online, acampamentos, associação, clubes, ONGs, igrejas. Tem um leque infinito de possibilidades do recreador trabalhar. E o perfil desse recreador, o que ele precisa ter para ser um recreador bom, um recreador de sucesso? Ele tem que ter capacidade de liderança, tem que ser criativo, inovador, ele tem que ser proativo, ele tem que exalar uma alegria, ser dinâmico, comunicativo, simpático, ético e organizado acima de tudo, porque afinal a recreação não é apenas chegar lá e brincar. Tá, falei o que é recreação, quem atua com recreação, e eu vou dar aqui uma perspectiva minha da recreação, educação física, esporte e sua relação. Eu acredito que o esporte pode ser classificado como, entre aspas, uma subcategoria da educação física, pois os profissionais de educação física, eles estudam e pode ser uma das áreas de atuação do bacharel, pelo menos. Pode ser uma das áreas de atuação do bacharel. E a recreação? Eu acredito também que possa ser uma área da educação física, mas ela vai um pouco além disso. A recreação, ela vem como uma ferramenta que o profissional e o estudante da educação física pode usar e deveria usar, pois ela faz com que as atividades, seja no personal, seja nos esportes, fique mais leve, para que o público que esteja usufruindo da atividade que o profissional da educação física está aplicando, ele sinta gosto de praticar, ele se identifique, porque a recreação, ela tem essa capacidade de se adaptar e fazer com que o público ele se identifique, queira participar mais da recreação. Tá, agora um pouco do paradoxo. Para mim, descobri essa palavra recentemente e já adoro o significado dela. Ela é basicamente uma ideia ou um pensamento, uma posição que é totalmente oposta ao que a maioria acredita. E nesse tempo de pandemia, a recreação vive um paradoxo, porque afinal não está podendo fazer eventos, não, aglomerar as pessoas não podem, muitas cidades já estão em lockdown, já estão em lockdown há muito tempo e tal. E o principal público da recreação, às vezes, acaba sendo a criança. E os parquinhos estão fechados. E como toda profissão nesse período, teve que se reinventar. E surgiu duas situações da recreação muito forte. A recreação personalizada, que acaba sendo recreações com pouquíssimo público, com 5, 2 crianças, feitas já dentro de casas, que nem a imagem que eu acabei de acrescentar. O profissional tá de máscara, a criança tá de máscara, viseira, higienizando o material, passando álcool em gel frequentemente. Mas surgiu uma proporção maior, uma modalidade mais interessante ainda, que é a recreação online. A recreação online, esse modelo que a gente está tendo de reunião é basicamente isso, fazendo uma festa nesse modelo. Eu sinceramente pensei, tipo, como? Como que vão fazer crianças brincarem na tecnologia, assim,
e sem usar aqueles jogos, interações virtuais, aqueles jogos muito trabalhados. Brincando daquela forma tradicional, só que usando essa forma que a gente está usando, virtual. E surgiu, e tem gente ganhando dinheiro, tem gente fazendo muita festa assim. E pensando nisso, eu trouxe um pouco de 4 motivos para acreditar no futuro da recreação, que já estão sendo mostrados de antes da pandemia. E, para mim, o mais interessante vai ser o terceiro. O quarto, quer dizer. O primeiro é uma pesquisa de 2013, publicada na Oxford Martin, feita por esses carinhos que estão no nome aí, que eles pesquisaram mais de 700 e poucas profissões e qual era a maior probabilidade delas serem substituídas por robôs. Então, qual profissão que daqui a um tempo vai ser substituída parcialmente ou totalmente por um robô? E sendo que no primeiro lugar tinha aqui a menor probabilidade e no último lugar a que tivesse maior probabilidade, quase 100%. Então, em último lugar estavam os servidores de telemarketing. Isso eu já acreditava que essas capacidades, essas coisas já vão ser substituídas. Hoje já existe gravações que você atende ali do telemarketing, já é uma forma de substituição por máquinas. E, em primeiro lugar, estava o terapeuta recreacionista, que é sinônimo em inglês. E nada mais é, lá na definição dele, que vai definir ele muito como recreador. A pessoa que hoje é definida como recreador ou recreacionista. E é bem interessante isso, porque já lá em 2013, onde eu acredito que ainda não estava tão potente a recreação como está crescendo. E o segundo motivo é outra pesquisa, deixa eu só confirmar de que ano que é. 2018, ela da Via Carreira, ela também elencou algumas profissões, só que ela, em vez de elencar as que serão substituídas, ela elencou umas profissões, áreas de atuações para se investir, que terão futuro e serão aquela famosa frase, os profissionais do futuro. E desses 41 estava o programador de entretenimento pessoal, que seria uma espécie de, vou dizer bem entre aspas, um personal trainer, só que para a área do entretenimento pessoal. Então, seria uma pessoa que estaria indicando os filmes e fazendo as atividades de recreação com os indivíduos. E nada mais é que o recreador hoje. Lógico que no quesito que ele coloca na pesquisa, é muito mais personalizado, como se fosse um personal mesmo, mas o recreador também está dentro dessa área. Para o terceiro motivo, eu trouxe uma de 2020, essa já é uma pesquisa mais recente, que ela é do site Exame, que eles pegaram dados do Fórum Econômico Mundial de Davos. Isso aí mesmo. E eles dividiram algumas profissões do futuro por áreas, e dentro da área da saúde, em 8º lugar, estava o assistente de recreação, o recreador. E nessa pesquisa foram mais de 90 profissões pesquisadas e elencadas. E o recreador estava em 8º lugar da área da saúde, junto com outros profissionais. E o quarto motivo, acho que é um motivo que é um senso comum da maioria que está vivendo na pandemia hoje, que é, gente, a gente sente falta de unir, assim, a gente como estudante, estamos sentindo falta das aulas presenciais, e eu acho que esse é um dos maiores indicativos que a recreação, o entretenimento vem com força pra, depois da pandemia, assim que puder, já se reunir. E agora eu vou falar um pouco da expansão e de organizações da recreação que hoje já acontecem e estão buscando a valorização da recreação. Em âmbito municipal, aqui em Londrina, temos o Núcleo de Recreação e Entretenimento de Londrina. Temos, se eu não me engano, 5 empresas já reunidas nesse núcleo,
buscando a valorização realmente da recreação. Já em um âmbito nacional, com o mesmo propósito, temos a Associação Brasileira de Recreação, a ABRE. Inclusive, coloquei uma definição deles de 2004 lá na definição de quem era o recreador. Em âmbito internacional, temos a Rede Internacional de Recreação, que está presente em mais de 17 países aqui da América Latina. E, inclusive, no Brasil, ele entrou recentemente nesse grupo. Inclusive, hoje eu estou como diretora dessa rede. Sim, esses são alguns dados de contato meu, para se tiverem dúvidas posteriormente sobre a área. É isso. E, por fim, algumas das minhas referências utilizadas nessa produção desse trabalho.